Queridos irmãos e irmãs da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, eu quero mandar o meu abraço para todos e todas vocês e saudá-los com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou a pastora Sônia Mota, da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, aqui do Presbitério do Salvador, e dizer que é uma honra poder participar destes momentos de reflexão do 34º Concílio Diocesano da Igreja Anglicana do Recife. Quero também enviar, em especial, meu abraço para Dom Peixoto, que comigo está na SESI. Eu como diretora executiva e ele fazendo parte da nossa diretoria institucional. Gostaria de começar esse momento com uma oração. Deus de amor, nós te agradecemos por mais este encontro. Nós te agradecemos porque sempre nos dás a oportunidade de dar testemunho do teu chamado nas nossas vidas. Te pedimos que este concílio seja inspirado por ti, que todas as decisões aqui tomadas e todas as reflexões feitas estejam sob a tua inspiração e que cada pessoa que dele participa sinta a tua presença amorosa e dialogal. Em nome de Jesus. Amém. Queridos e queridas, o tema desse nosso momento de reflexão, como tema do concílio, é espiritualidade e coragem para ser testemunhas de um novo tempo. E inspiradas pelo lema bíblico, pelo texto bíblico, pois Deus não nos deu espírito de medo, mas um espírito de força, de amor e de sabedoria. No meu caso, foi pedido para que eu focasse na espiritualidade e coragem para ser testemunhas no diálogo ecumênico. Sem dúvida nenhuma que esse é um tema que nos provoca, né? Que nos desafia também. Espiritualidade e coragem para ser testemunha no diálogo ecumênico e interreligioso. Portanto, eu já quero começar convidando vocês para fazer uma reflexão e escutar uma palavra sagrada de uma Ialorixá. Ela diz assim: eu venho de uma tradição de matriz africana, porque não nos foi permitido ter uma religião que nós trouxéssemos, porque meus ancestrais foram trazidos para cá escravizados. Portanto, a minha religião é uma religião de matriz. Ela tem aspectos, porque ela teve que ser ressignificada, reestruturada, restaurada, reinventada para sobreviver à escravidão e à colonização. A história da minha religião é a ressignificação de uma tradição africana. A história de uma gente que não teve direito a rezar, só pôde resistir e legar. Uma religião pouco compreendida, porque ninguém conhece, mas todo mundo já detesta, porque automaticamente a gente já é do diabo. E interessante porque na minha tradição não existe a dualidade Deus-diabo, bom, mal, céu, inferno. O diabo é cristão, ele não é nosso. São palavras da Makota Selinha. Makota Selinha é diretora do Senaarabe, Centro Nacional de Africanidade e Resistência Afro-Brasileira. Quis iniciar começando com esta fala da Makota Selinha, porque acho que é uma fala que nos provoca e que nos faz refletir. Mas a palavra também que traz o cerne da nossa reflexão é espiritualidade, né? Ela aparece no tema, ela aparece no subtema, espiritualidade. Eu queria começar refletindo, ou pelo menos expressando o que é que eu entendo por espiritualidade, né? Entendo a espiritualidade como exercício da fé, que nos impele para a bondade dos atos, a delicadeza dos gestos, dos pensamentos, dos comportamentos e
também para ações concretas, capazes de modificar relações. Uma espiritualidade alicerçada na ética, na busca incessante do bem comum, na arte do diálogo e do cuidado de si e dos outros. Uma espiritualidade que se dispõe a reconstruir e restaurar relações de respeito, de acolhimento, solidariedade e justiça. Uma espiritualidade que nos liga ao divino, mas também nos conecta com o outro e a outra diferente, pois é Ele quem nos interpela e exige de nós uma resposta e um testemunho cristão. E no diálogo ecumênico e interreligioso, nós temos uma grande possibilidade de dar uma resposta a esse testemunho cristão. Mas também é preciso ter coragem. Coragem de sair de nós mesmos, de romper muros culturais e assumir o diálogo e o acolhimento, especialmente quando se trata das religiões de matriz africana ou indígena. Isto porque, e aí vem um segundo desafio à nossa coragem, é preciso ter coragem para admitir que somos herdeiros e herdeiras de uma tradição cristã, missionária, colonizadora, preconceituosa, racista e conversionista, que desconsiderou e demonizou a fé do povo negro e também das populações indígenas. A intolerância religiosa, geralmente, ela não vem sozinha. Ela não é uma intolerância religiosa por ser intolerância religiosa apenas, mas ela vem revestida de todo um contexto político, social e econômico. Há vários interesses por trás do incentivo aos conflitos religiosos. A intolerância religiosa, ela se dirige, na maioria das vezes, contra grupos social e economicamente vulneráveis e minorias religiosas ou raciais, revelando a face mais cruel do fundamentalismo religioso, que é o preconceito. No contexto brasileiro, indígenas e negros são os que mais sofrem com a intolerância religiosa. Certamente não é acaso que justamente estes grupos são os mais fragilizados social e economicamente. A mentalidade branca, lamentavelmente, herdou algumas características dos conquistadores europeus e dos donos da terra e donos de engenhos. Uma delas é a ideia de que a fé cristã é superior e, por isso, dá o direito de domínio sobre as pessoas que não a professam. Assim, ao utilizar a religião como legitimadora da dominação, os grupos que tradicionalmente detêm o poder político e econômico não correm o risco de perdê-lo. E aí nós precisamos parar e escutar o clamor do povo. E para escutar esse clamor, eu trago mais uma vez a fala de Mãe Branca de Xangô, uma Ialorixá do terreiro Ilê Assé Obacerê de Salvador. E o grito dela diz o seguinte: enquanto não entenderem que cada qual pode seguir sua religião, a intolerância só vai aumentar. Por que não respeitam a minha forma de acreditar em Deus? Será que ele só tem um nome e um jeito de ser? Eu só quero viver em paz e cultuar meus orixás. Diante desse grito, diante dessa fala denunciadora, diante dessa fala forte, penso que a nossa espiritualidade cristã deverá ter em mente Mateus 5:9. Bem-aventuradas as pessoas que semeiam a paz, porque serão chamadas filhas de Deus. Já é um clássico a frase do teólogo Hans King que diz: não haverá paz no mundo se não houver paz entre as religiões, bem como a impossibilidade de paz entre as religiões sem um diálogo entre as mesmas. Poderíamos interpretar essa frase de King também no seguinte sentido: não haverá bem-estar coletivo se não conseguirmos eliminar os preconceitos que dominam as nossas ações. Portanto, a espiritualidade corajosa buscará fortalecer o movimento ecumênico e o diálogo entre religiões,
pois isto é fundamental para a desconstrução de preconceitos e a construção de uma sociedade que possibilite o bem-estar de todas as minorias. Nossas igrejas têm a tarefa, sim, de ser voz profética em defesa dos mais fracos em nosso continente. Mas diante dos enormes desafios, talvez elas devam ir além de denúncias tópicas de injustiça para pensar na articulação de algo maior. Quem sabe um projeto de nação que possa construir uma sociedade justa e fraterna, onde todos e todas tenham um lugar. Isso implica uma profunda revisão de nossa vida e de nossas práticas, pois requer que se substitua a lógica do sistema de mercado baseado na produção e no lucro e na competitividade, que infelizmente adentrou também muito nas nossas igrejas, pela lógica do cuidado e da vida para todos e todas. Nós temos bons exemplos de espiritualidade dialogal, no sentido de proteger as tradições religiosas do outro e da outra. Por exemplo, eu estou me lembrando aqui das missões ecumênicas junto aos Guarani Kaiowá e a reconstrução das suas casas de reza. Também estou me lembrando da campanha do CONIC Rio de Janeiro para a reconstrução do terreiro de Candomblé que foi queimado e muitos outros exemplos Brasil afora. São exemplos de coragem do povo cristão em reconhecer Deus também nas outras tradições religiosas. Isto implica a perda da garantia de que somos superiores aos outros. Mas se temos esses bons exemplos, também há obstáculos que se interpõem ao exercício dialogal, como a autossuficiência, a arrogância identitária, a incapacidade de abertura e a vontade de poder. Infelizmente, são disposições muito presentes em nosso tempo, obstaculizando qualquer movimento de abertura ao plural e de acolhimento ao diferente. A cooperação ecumênica e interreligiosa exige abertura para o diálogo horizontal e sincero. Exige rever doutrinas e dogmas quando estes, ao invés de promover o evangelho libertador de Jesus Cristo, promover a intolerância e o medo. É preciso ter a coragem de contrapor a política da identidade religiosa pela política de amor ao próximo. O diálogo interreligioso, o diálogo ecumênico, emerge hoje como um dos mais fundamentais desafios, não só para a América Latina, mas para a humanidade em geral. As religiões, nesse sentido, podem exercer um papel importantíssimo no âmbito da renovação espiritual, de comunhão, de respeito e de diálogo aberto e sincero. Esse diálogo também que nos leva a aprender com o outro. E nesse sentido eu quero trazer aqui um alerta da grande liderança Yanomami, Davi Copenaua. O que ele diz e que é tão apropriado para os dias de hoje. Todos na floresta têm uma imagem. Quem anda no chão, quem anda nas árvores, quem tem asas, quem mora na água. São estas imagens que os xamãs chamam e fazem descer. Estas imagens são o verdadeiro centro, o verdadeiro interior dos seres da floresta. São imagens dos nossos antepassados. Esses antepassados são verdadeiros antigos. A epidemia dos brancos pode tentar queimá-los e devorá-los, mas eles nunca desaparecerão. Os brancos desenham suas palavras porque seu pensamento é cheio de esquecimento. Nós guardamos as palavras dos nossos antepassados dentro de nós há muito tempo. São elas que aumentam nossos pensamentos. Quem não bebe o sopro dos espíritos tem o pensamento curto e esfumaçado. Quem não é olhado pelos espíritos não sonha, só dorme como um machado no chão. Vocês ficarão sozinhos na terra e acabarão morrendo também. Quando o céu ficar realmente muito doente, não se terá mais pajés para segurá-lo. Os brancos não sabem segurar o céu no seu lugar. Eles só ouvem a voz dos pajés, mas pensam, sem saber das coisas.
Eles estão falando à toa, é só mentira. Quando os pajés ainda estão vivos, o céu pode estar muito doente, mas eles vão conseguir impedir que ele caia. Sim, ainda que ele queira cair, que ele comece a querer desabar em direção à terra, os pajés seguram ele no lugar. Isso porque nós, os Yanomami, nós ainda estamos existindo. É essa espiritualidade trazida pelos povos indígenas que nos faz pensar também. E aí eu quero terminar lembrando a novela bíblica sobre o profeta Jonas, que em sua arrogância achou que Deus só falava através do povo judeu e teve que ver como Deus está presente, às vezes até de forma muito mais contundente em outras culturas do que na própria. Deus não se permite enclausurar, não se presta a ser ídolo ou amuleto de nenhuma religião. E eu trago também o respeito do apóstolo Paulo quando chegou em Atenas e não impôs um Deus estranho, mas falou do Deus conhecido aos atenienses como o Deus desconhecido, num profundo respeito dialogal. Existem muitas possibilidades para o diálogo. É só se permitir a ser bafejado e bafejada pelo espírito de força, de amor e de sabedoria. Oremos. Deus de todos os nomes, queremos agradecer porque a Santa Rua sopra onde quer e não se permite ser aprisionada dentro dos nossos rótulos e dogmas. Esta lição nós já sabemos de cor, mas nos resta aprender. Encoraja-nos, Santa Rua, por um novo despertar e dá-nos coragem para agir diferente. Por Jesus Cristo, exemplo de acolhimento e de diálogo, nós te pedimos. Amém.